Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Excel Online e Companhia. Hoje vamos aprender a função OU. Na aula passada aprendemos o uso da função e nesta aprenderemos a função OU. Então nós temos aquela mesma tabelinha utilizada lá quando eu expliquei o uso da função e. Temos aqui a nossa tabela verdade e uma condição aqui, tá? Então vamos iniciar a nossa função. Do digito igual ou, tá? Vamos ler aqui o que fala sobre essa função. Então tá aqui, verifique se algum argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro ou falso. Retorna falso somente se todos os argumentos forem falsos. Vamos entender melhor isso. Então, vamos dar um tab aqui para entrar na função. Semelhantemente à função e, nós temos aqui como argumentos o lógico 1, lógico 2, lógico 3 e por aí vai, tá? Qual vai ser a nossa primeira condição aqui? Vamos ler essas condições aqui, conforme está escrito. Aqui nos fala o seguinte: deve ter mais do que 30 anos ou ser formado em engenharia. Então, vamos lá. Então, a questão de idade. Aqui na coluna C, eu vou chamar para essa primeira linha aqui, essa célula referente à idade de Paulo. Tem que ser mais do que 30 anos, então vai ser maior do que 30. Lembrando que eu não é maior ou igual, é maior do que 30. Tem que ser maior do que 30. Aí separo, a primeira lógica já está pronta, então a idade tem que ser maior do que 30. Para eu passar para o segundo argumento, ou seja, a segunda lógica, eu coloco aqui ponto e vírgula. E a segunda lógica vai ser que é necessário ser formado em engenharia. Então, onde tem a informação de formação é a coluna E. Eu clico aqui na célula referente ao primeiro nome. Tem que ser igual. Como engenharia é um texto, eu preciso colocá-lo entre aspas. Então, digito aqui engenharia, entre aspas, abro aspas, engenharia. Isso aqui não tem problema ser minúsculo, maiúsculo não, viu, gente? Aí fecho aspas. Como eu tenho somente dois argumentos aqui, eu vou fechar a minha função. E vamos ver o que vai acontecer. Deu verdadeiro. Vamos analisar aqui utilizando essa tabela verdade, o porquê deu esse resultado verdadeiro. Mas antes vou só passar para vocês o que essa função nos informa. Essa função, ela nos dá um resultado, né? Tem duas alternativas. Ou nos dá o resultado verdadeiro ou o resultado falso. Vai ser verdadeiro quando pelo menos um dos argumentos é verdadeiro. E falso quando todos os argumentos forem falsos. Então, vamos utilizar essa tabela verdade aqui para entender melhor. O primeiro argumento, a primeira situação aqui, tem que ser tem que ter mais do que 30 anos. Paulo tem mais do que 30 anos? Não, tem 29 anos. Então é falso. Vou colocar aqui em caixa alta. Falso. A segunda condição é ou ser formado em engenharia. Ele é formado em engenharia? Sim, então verdadeiro. Como resultado da função ou, o que ela nos fala? Nos fala que pelo menos uma das condições precisa ser verdadeira. Como tivemos aqui uma condição verdadeira, portanto o resultado vai ser verdadeiro, tá? Vamos copiar aqui para os demais nomes e fazer as devidas análises. Falso, aqui deu falso. Vamos analisar. A primeira situação aqui. Maria tem mais do que 30 anos? Não, ela tem somente 14 anos. Então, falso. Ela é formada em engenharia? Não, ela é estudante. Então, falso. Essa é a única condição para a função ou em que o resultado da função vai ser falsa, quando todos os argumentos são falsos. Então, aqui o resultado vai ser falso. Fernando. O Fernando tem mais do que 30 anos? Não, então falso, ele tem 21 anos. Segunda condição, ele é formado em engenharia? Não, ele é formado em medicina, então falso. Então, novamente, as duas condições são falsas, o resultado da função vai ser falso. Beatriz tem mais de 30 anos? Tem. Ela
tem 65 anos, então verdadeiro. Ela é formada em engenharia? Não, ela é formada em arquitetura, então aqui é falso. Só que para a função ou basta que tenha um resultado verdadeiro para que o resultado da função seja verdadeiro. Então aqui vai ser verdadeiro. Pedro tem mais do que 30 anos? Sim, ele tem 45 anos. Então, verdadeiro. Ele é formado em engenharia? Sim. Então, verdadeiro. Então, verdadeiro aqui, o resultado da função vai ser verdadeiro. João tem mais do que 30 anos? Sim, ele tem 32 anos. Verdadeiro é a primeira condição. E a segunda condição, ele é formado em engenharia? Não, ele é formado em contabilidade. Falso. Como nós temos uma condição aqui verdadeira, então o resultado da função vai ser verdadeiro. A título de comparação, vamos fazer aqui, colocar aqui a função e, conforme a gente aprendeu lá na aula anterior, tá? Para a gente comparar aqui e fechar essa aula. Vamos inserir a função e, tab, eu vou utilizar essa condição aqui, mudando apenas que aqui no lugar do ou, eu vou colocar e, ou seja, deve ter mais do que 30 anos e ser formado em engenharia. Então vamos lá. Coloco o primeiro argumento ser maior do que 30, fecho o primeiro argumento com ponto e vírgula e chamo o segundo argumento que tem que ser igual a engenharia. São dois argumentos apenas, fecho parênteses e dou enter. E puxo aqui para os demais nomes. Veja as diferenças aqui. Isso quer dizer o seguinte, a função ou basta que uma das condições seja verdadeiro, para que o resultado da função seja verdadeiro. A função e, para que seja verdadeiro, todas as condições precisam ser verdadeiras. Então, se uma das funções for falso, o resultado da função e vai ser falso, e isso já não se aplica para a função ou. Se ela só vai ser falso quando todos os argumentos forem falsos. Então, essa é a grande diferença. Então, essas funções são muito interessantes, pessoal, quando principalmente a gente aprender outras funções aí, e no intuito de otimizar suas planilhas, em muitas situações, fazendo usos dessas funções aqui, agrupadas com outras, elas nos darão resultados muito positivos e serão muito necessários para otimizar nossas planilhas. Tá bom? Espero que tenham gostado desta aula e peço o seu like, deixe aí seus comentários, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito e continue nos seguindo no nosso canal, que toda semana tem vídeo novo, aula nova aqui no nosso canal, tá bom? Até a próxima aula.